Você já se perguntou por que os seus agentes de IA N8N às vezes dão resultados excelentes e outras vezes nem tanto? Mesmo workflow, mesmo modelo de IA, mas resultados completamente diferentes. Pessoal, hoje a gente vai junto conhecer o framework que vai transformar os seus agentes de IA N8N de confusos para brilhantes. Seja para suporte ao cliente, criação de conteúdo ou análise de dados, com essa técnica simples, você consegue levar os seus agentes de inteligência artificial para o próximo nível. E o resultado é imediato. Então continua assistindo e no final desse vídeo você vai saber exatamente como criar prompts que geram resultados perfeitos sempre. Para você entender que a nossa solução funciona tão bem, primeiro eu preciso te mostrar uma armadilha muito comum na qual muitos caem. E sinceramente, eu caí também. Vamos ser sinceros, a gente usa os prompts de IA como se fosse o Google. É basicamente digitar o que vem na cabeça e torcer para a resposta ser boa, não é mesmo? A gente escreve assim: analise esses dados, ou escreva posts para redes sociais. E a gente fica surpreso quando a IA dá alguma coisa completamente diferente da expectativa. E esse é o detalhe importante: a IA não lê os nossos pensamentos. É como se ela tivesse um talento de gênio, mas precisa de instruções detalhadas. Sem contexto, especificações de formato ou limites, a IA vai tentar adivinhar o que você quer. E é exatamente isso que a gente vai resolver hoje. Chegou a hora de conhecer o framework Clear. Ele é basicamente a fórmula secreta para os seus prompts de IA darem sempre certo no N8N. E quer saber a melhor parte? Depois de aprender isso, você vai conseguir usar em qualquer agente de IA, nos seus workflows. O nome Clear significa contexto, limitações, exemplos, ações e refinamentos. Legal, né? A gente vai te mostrar exatamente como que ele é. Para isso, a gente vai construir juntos uma automação real e você vai acompanhar todo o processo. Vamos criar um gerador de conteúdo para as redes sociais que pega uma notícia e cria posts perfeitamente formatados para o LinkedIn, Twitter e Instagram. Primeiro, deixa eu te mostrar o que acontece com prompt ruim. Vou digitar aqui: criar posts para redes sociais a partir desse artigo. E vou executar o workflow. Viu? O resultado é totalmente inconsistente. Pro LinkedIn soa muito informal, o Twitter ficou muito longo e o Instagram sem as hashtags. Então agora vamos reconstruir isso usando o Clear e ver a mágica acontecer. Primeiro, contexto. É o momento que a gente vai falar para o agente de IA exatamente quem ele precisa ser. Em vez de ser genérico, a gente pode definir a IA como: você é um estrategista de redes sociais com 10 anos de experiência, criando conteúdo viral para empresas de tecnologia. Esse é o diferencial. A gente não está só tratando a IA como você é uma IA, a gente está atribuindo especificamente uma função e uma especialização. A diferença é entre perguntar para uma pessoa aleatória na rua e pedir ajuda para um especialista. Essa única frase muda completamente a forma como a IA aborda a tarefa. Agora, quanto às limitações, essas são as regras e os limites. A gente vai definir as regras da IA. Eu vou adicionar essas restrições. As publicações no LinkedIn deve manter um tom profissional, ter de 150 a 300 caracteres e não usar emojis. As postagens no Twitter tem que ter no máximo 280 caracteres e podem ter threads. As legendas no Instagram de 125 a 150 caracteres e precisam ter 5 a 7 hashtags relevantes. E agora o N8N vai brilhar de verdade. Se liga, a gente vai deixar tudo isso dinâmico. Em vez de digitar os limites, a gente pode usar as variáveis do N8N, como essa aqui. Agora a gente pode alterar esses limites nas planilhas do Google sem nunca mais tocar no prompt. Esse é o poder de combinar o N8N com prompts inteligentes. Agora os exemplos. A maioria das pessoas pula, só que na verdade também é um segredo do sucesso. Vamos mostrar para minha IA exatamente como um bom resultado deve ser. Vamos começar com esse exemplo de entrada aqui. Novo avanço de IA em diagnóstico médico. E aí, um exemplo de saída, um post para o LinkedIn. E a gente também pode usar esse outro exemplo aqui de saída no Twitter. E assim a gente define os exemplos. Agora a IA entende exatamente o tom, a estrutura e o estilo que eu quero para cada plataforma. Hora das ações. A gente vai ser super específico sobre o que a gente quer como resultado. E isso é crucial para os workflows do N8N. Em vez de pedir só por postagens, a gente vai pedir: gere exatamente 3 postagens. Uma para o LinkedIn, uma para o Twitter e uma para o Instagram. A resposta precisa vir em JSON, usando exatamente essa estrutura. E rapidinho, falando em JSON, deixa eu te explicar por que faz toda a diferença quando você usa ele com o N8N. O JSON é basicamente uma maneira estruturada de organizar dados que os computadores adoram. Em vez de receber um blocão de texto, a gente vai receber dados organizados que o N8N pode facilmente dividir e enviar para diferentes nodes. Dessa forma, cada node da rede social no seu workflow recebe exatamente o que precisa.
sem análise, sem erros, só uma automação eficiente. Agora os refinamentos. Essa é a sua garantia de que tudo vai funcionar, mesmo nos cenários mais atípicos. Vamos adicionar uma regra de segurança. Para temas que possam gerar polêmica, adote sempre um tom neutro. Sempre confira a fonte e a precisão dos dados antes de incluí-los. Esses refinamentos evitam aqueles resultados estranhos em que o seu agente de IA responde algo totalmente inesperado. E chegou a hora de executar o workflow com o nosso prompt clear e ver o que acontece. E aí, o que vocês acharam? Uma postagem perfeita no LinkedIn com um tom profissional e exatamente o comprimento certo. A thread no Twitter, organizada e com uma chamada inicial que desperta curiosidade. O Instagram com emojis e hashtags relevantes. Basta um prompt bem estruturado que explica para a inteligência artificial exatamente o que a gente precisa. A diferença é gigante, né? E tudo que você precisa é ser bem específico no que você quer. A gente preparou 5 dicas essenciais para você economizar tempo e lidar com solução de erros. Primeiro, sempre comece com o contexto. Diga para sua IA quem ela é antes de dizer o que ela tem que fazer. Essa única mudança vai melhorar muito seus resultados. Segundo, use saídas JSON sempre que possível. Seus nodes do N10 vão se conectar em perfeita harmonia. Terceiro, teste com entradas estranhas. Uma das minhas automações deu erro porque eu coloquei um emoji na entrada. Agora eu sempre testo todos os cenários, principalmente os mais improváveis. Quarto, mantenha os prompts com menos de 500 palavras. Mas isso não é uma regra, o segredo é ser objetivo. E quinto, o maior erro de todos. Não mostrar exemplos. A sua IA precisa ver o padrão, não tem como adivinhar. Um bom exemplo vale mais do que 100 palavras de explicação. E dica extra, pessoal. Você está executando essas automações de IA. Com certeza você precisa de uma hospedagem confiável. E eu uso o VPS da Hostinger para todas as minhas instâncias N10. Tem a potência para lidar com cargas de trabalho de IA e a confiabilidade para manter suas automações funcionando 24 horas. A gente deixou o link aqui na descrição. E tem o cupom VPSBR10 com 10% de desconto para o seu VPS também. Então tá aí, o famoso Framework Clear que transforma completamente o desempenho dos seus agentes de IA no N10. O que costumava ser uma coisa de acertar ou errar, agora é previsível e poderoso. A gente vai te propor um desafio. Pega um dos seus prompts de IA e simplesmente adicione a seção de contexto. Só essa mudança. Depois volta aqui e conta pra gente nos comentários o que aconteceu. A gente lê todos eles e a gente adora ver o sucesso de vocês. E aí? Esse vídeo te ajudou a melhorar seus resultados com o N10? Se sim, já deixa o seu like e se inscreva aqui no canal da Hostinger Brasil que tem mais tutoriais de automações vindo por aí. Muito obrigado, pessoal, e todo sucesso nas suas automações. E lembre-se, prompts melhores geram resultados melhores. Fui!